Toda quinta-feira, a 104 FM abre a sala de visitas para receber convidados e discutir temas relevantes para a comunidade. A 104 FM apresenta Sala de Visitas. Entre, fique à vontade. Você é de casa. Pois é, você é de casa aqui na 104 FM. Está chegando o final de ano, Natal, Ano Novo, presentes, amigo oculto, confraternização com a família, encontro com os amigos. Algumas pessoas gostam de comprar uma roupa nova para começar 2016 bacana com o pé direito, mas tem aquele probleminha, né? Não poupei muito em 2015, será que eu vou começar o meu ano no vermelho? Será que eu vou começar meu ano no azul? Bom, quem está aqui é o Thiago Costa, economista e professor do curso de economia da UFJF em Governador Valadares. E ele vai nos dar algumas dicas. Então, aproveite, mande a sua pergunta 999610104 ou ligue 32790104 e vamos anotar. Fique ligado. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos. Thiago, já começando com quem já está endividado, mas quer tentar minimizar ou ajustar a sua vida para 2016. Ainda dá tempo de se recuperar? Bom, planejamento financeiro não é algo que se começa do dia para a noite, né? Envolve tempo, envolve comprometimento, envolve responsabilidades. 2015 já é um ano que já está acabando e 2016 está pedindo licença para passar. Mas essa virada de ano acaba motivando as pessoas a ter um comportamento mais poupador no próximo ano. A gente vê muitas pessoas, por exemplo, tendo iniciativas de perder peso, outras de adquirir algum bem, e muitas pessoas elas passam essa virada de ano pensando em realmente retomar aquela questão financeira que ficou prejudicada ao longo do tempo. Mas só o fato de querer já começar a se organizar já é o primeiro passo para sair das dívidas. E nós estamos em tempos, né, de crise, mas algumas pessoas conseguiram em 2015 economizar um pouquinho, eles têm algum dinheiro sobrando, vão receber o 13º, não tem tantas dívidas para pagar e eles pretendem poupar uma parte do 13º. Qual seria a melhor opção para poupar esse dinheiro? As pessoas têm hoje muitas opções de investimento, né? Até antigamente a poupança era bastante atrativa para as pessoas e elas acabavam deixando grandes quantias na poupança. Hoje em dia isso não acontece tanto porque a rentabilidade da poupança está muito baixa, né? Está muito aquém das expectativas. A taxa de juros hoje que remunera é muito baixa e se a gente for comparar a poupança com a inflação, a poupança acaba nem cobrindo todas aquelas despesas que as pessoas têm com a inflação, que desgasta a moeda ao longo do tempo. Mas existem diversas outras opções de investimento. Por exemplo, investimentos em DI, que são investimentos atrelados a CDI, tem investimentos em CDB, RDB, uma série de siglas, né? Mas o interessante é as pessoas procurarem um corretor ou procurar bancos que sejam da confiança para se poder comparar investimentos e analisar qual que é a melhor opção para determinado momento. Em alguns momentos, os investimentos chamados de renda fixa são mais atrativos, porque eles têm uma taxa fixada e a pessoa sabe exatamente quanto que vai receber daqui a um período. Porém, em período de taxa Selic elevada, como o momento que a gente está vivendo, taxa Selic em torno de 14%, alguns investimentos que são pós-fixados, como o investimento DI, eles podem ser mais atrativos. Então é interessante essa pessoa procurar um corretor que seja da sua confiança e fazer a comparação entre rendimento de cada ativo, se você tem que pagar imposto de renda sobre aquele investimento ou não, se a taxa de administração de fundos é alta ou não, e fazer essa conta no final para saber qual vai ser o melhor investimento. E existe alguma diferença em investimento que eu possa retirar esse dinheiro a curto prazo ou a longo prazo? Sim, tem essa diferença. Por exemplo, a poupança ela é um investimento que tem bastante liquidez. Isso significa que a pessoa pode retirar o dinheiro da poupança na hora que bem entender. Porém, a remuneração desse título é baixa. Então, quanto maior o prazo de maturamento desse investimento, maior tende a ser também a remuneração por ele. O CDB, por exemplo, é também um título de renda fixa, mas ele tem que deixar é um tipo de investimento em que a pessoa tem que deixar aquele montante de dinheiro um pouco mais de tempo. Então são investimentos de liquidez um pouco mais baixa, mas tem uma rentabilidade um pouco maior. Agora, início de ano. Os IS, né? O pessoal fala que os IS começam a surgir. PVU, IPTU, IPVA. Além disso, tem material escolar e até algum restinho das contas do Natal. Como que nós devemos nos programar para essa situação de tantas contas no começo do ano?
Na verdade, aquelas pessoas que já fazem um planejamento financeiro, elas já têm uma certa noção de que todas essas contas são de início de ano e são contas previsíveis. Então, se são contas previsíveis, o interessante é essas pessoas já virem fazendo poupança ao longo do tempo para chegar a janeiro e ter uma certa flexibilidade. Porém, a gente sabe que a maior parte dos brasileiros acaba não fazendo isso. Acaba não poupando aquela quantia destinada para pagar o IPVA, para pagar o IPTU, e boa parte acaba gastando todo o 13º para quitar essas dívidas e para acabar comprando esses presentes de Natal. Então, a pessoa, se ela não tem esse rendimento em mãos, o que ela tem que fazer é realmente pegar esse 13º para quitar esse tipo de dívida, que são dívidas de todos os anos. Todos os anos a gente vai ter que quitar isso. O 13º, se a gente for parar para pensar, ele não é uma renda extra que a gente tem para expandir a nossa capacidade de consumo. Ele, na verdade, é uma renda que a gente tem para quitar os tributos que vão vir em janeiro. Só que na maior parte das vezes as pessoas não têm esse pensamento de que o 13º é uma dívida, um rendimento que se recebe para se quitar essas dívidas e acaba gastando tudo com as férias, com lazer, com presentes de Natal. Aí fica um pouco difícil equilibrar essa balança. E quando a pessoa não dá conta de equilibrar a balança e precisa, pagar essas contas, mas gastou o 13º. Nesse caso, pegar um empréstimo seria uma opção viável? Algumas dessas contas, como por exemplo IPVA, são contas parceláveis. O IPVA a gente consegue parcelar em até 3 vezes, e quando a pessoa não consegue pagar à vista e ter aquele desconto do à vista, o interessante é parcelar essas contas. Em último caso, recorra-se a um empréstimo. Por que em último caso? Porque o empréstimo, geralmente, ele está atrelado a uma taxa de juros de média para elevada, e isso vai comprometer o ano de 2016 em grande parte. Por exemplo, o primeiro e o segundo semestre acabam ficando bastante comprometidos com esses empréstimos. Então, se a pessoa não tiver outro recurso, se for apenas o último recurso, que pega o empréstimo para quitar essas dívidas e sempre se atentando a manter o pagamento mensal para não se cair na inadimplência. Agora, deixei 2015 para trás, já está acabando 2015, eu já estou pensando no final de 2016. Eu quero chegar ao final de 2016, no começo de 2017, com dinheiro sobrando. Como eu devo proceder durante todo o ano? E existe uma porcentagem do meu salário, por exemplo, que eu devo poupar por mês? Essa questão da poupança, ela depende muito do orçamento da pessoa. Por exemplo, um trabalhador que ganha um salário mínimo, provavelmente é muito difícil ele poupar parte dessa renda, porque a grande maioria já vai ser destinada para aquelas despesas essenciais, por exemplo, habitação, aluguel, alimentação, etc. Na medida que a renda da pessoa vai aumentando, a capacidade de poupança também vai aumentando. Mas se a gente pegar para comparar, pegar para analisar um quadro médio, digamos, a renda média do trabalhador brasileiro, do ocupado, é em torno aí de R$ 1.800. Então vamos pegar esse trabalhador como exemplo, de R$ 1.800. Digamos que ele gaste cerca de 70% da sua renda com todas essas despesas que são de sobrevivência, igual eu falei, supermercado, farmácia, aluguel e etc. Então sobra-se para ele entre 500 e 550 reais. Desse montante, ele consegue poupar cerca de 300, 350 reais. Isso é mais ou menos compatível com 15 a 20% da renda desse trabalhador, da renda final. Então, se ele for poupar esse valor durante todos os meses, 300 a 355 reais, ao final do ano, ele vai ter uma renda extra de mais ou menos 4 mil reais. É algo considerável no final do ano. Então, somado-se ao 13º, ele vai ter cerca aí, de 5 mil, 5.500 reais, em que ele vai poder utilizar para pagar o IPVA, pagar o IPTU, pagar as despesas com escola. Os meninos às vezes estão na escola, tem que comprar material escolar, etc. Consegue quitar esse tipo de coisa, consegue comprar os presentes de Natal e acaba não se endividando. Então, fazer a poupança previsível é a melhor solução para não se endividar. Tiago, o beabá da economia é não gastar mais do que ganha, nós sabemos disso. Mas essa é a regra básica. Agora, de repente, a pessoa lidar com tudo isso, você falou, ganhar pouco. É possível um trabalhador, um assalariado, viver gastando menos do que ganha, Tiago? Nesse emaranhado todo aí? É bastante complicado, Um assalariado, digamos, de um salário mínimo, é realmente uma renda hoje. Pai de família. É uma renda hoje bastante precária,
Nós estamos num ano de inflação bastante elevada, todo mundo observa que os bens alimentícios têm aumentado bastante, a gasolina aumentou bastante, o gás de cozinha aumentou bastante. Todas essas despesas são do dia a dia das famílias, então é realmente bastante difícil não se descontrolar financeiramente quando se tem um salário mínimo em mãos. Mas vale lembrar também que boa parte dos brasileiros recebe mais do que isso. A renda cresceu nos últimos anos, o brasileiro conseguiu atingir um patamar de consumo que em 1990, por exemplo, era incomparável. Então, assim, a qualidade de vida também vem aumentando, e isso é importante ser destacado. Mas uma última pergunta para finalizar da minha parte, Isabel, é da seguinte maneira. Olha, eu não devo nada, estou tranquilo, 2015 fechei bem, mas eu já estou planejando 2016, vem aí o final de ano, Natal, né? Vamos pegar pelo Natal os presentes, aquela coisa e tal, Ano Novo, já estou programando festas e quero dar, entre aspas, uma festa de arromba. Não sei nem de onde vai vir isso, nessa crise, né, que não temos boas perspectivas para 2016. É melhor cancelar esses meus planos, esses meus sonhos, viagens. Só antes, eu vou juntar a sua pergunta, Cassiano, com uma outra minha, com essa tradição de comprar os presentes, de trocar presentes, comprar roupas novas. É possível fazer isso tudo de uma maneira tranquila, sem se endividar? São questões até engraçadas, né? Porque o momento ele é bastante conturbado, bastante negativo, né, para todos os trabalhadores, mas a gente tem que lembrar também que o brasileiro é conhecido como sendo uma pessoa feliz, né? É uma pessoa que gosta de se reunir com os amigos, gosta de se reunir para jantar, de se reunir para almoçar, de tomar aquela cerveja. Então, se a gente for passar o ano inteiro no negativismo, para onde a gente vai parar também? Né? Então, se a pessoa ela conseguiu poupar parte da renda e conseguiu se programar para fazer essa festa, por que não? Né? A questão não é só poupar. A poupança ela serve para nos assegurar de futuros que são incertos. Mas a gente tem que entender também que nós vivemos buscando a melhoria de qualidade de vida. Vivemos buscando uma melhora no bem-estar. E a melhora do bem-estar ela pode se dar de diversas formas, não é só através da poupança. E tem que analisar também até que ponto vale a pena passar a vida inteira só juntando, né? E isso é uma questão importante. A vida ela passa muito rápido. Essa questão de se reunir com os amigos e de despender a gastar um pouco mais com esse tipo de encontro também pode valer a pena. Quem sou eu, economista, para julgar um indivíduo que quer gastar com esse princípio sabendo que ele poupou? Eu estou entendendo que o negócio é fazer de forma consciente, né? Eu vou até deixar uma dica, né? Normalmente as pessoas até falam fazer uma festa ao estilo americana. Você quer juntar os amigos, cada um leva uma coisinha, não pesa pra ninguém, todo mundo se diverte. Faz o espeto. Cada um traz um pouquinho, não pesa pra ninguém, fica uma coisa muito interessante. Agora, para finalizar, Thiago, quais são os grandes vilões que você considera para o ano começar no vermelho? O mau planejamento do passado. Né? A pessoa que está endividada hoje... Se não foi por algum problema imprevisto, igual uma doença, um caso mais assim, né, um caso mais grave, pode-se dizer que é propriamente culpa dela mesma. Se ela poupasse parte da renda dela para se precaver dessas mudanças que ocorrem ao longo do tempo e para essas dívidas que são previsíveis no início do ano, talvez não estaria endividada e, pior ainda, inadimplente. Então, se a pessoa tem um bom planejamento financeiro, o que também não é um bicho de 7 cabeças, basicamente é você saber o quanto que você recebe, o quanto que você tem que pagar e fazer essa conta anualmente, fazer para todos os meses do ano. Assim você consegue dividir bem os meses do ano e poupar parte da renda para ser gasta no início do ano com todas essas dívidas, né, que as pessoas têm. Então o grande vilão, eu diria, é esse pensamento de não poupar parte da renda para se precaver das mudanças futuras que ocorrem. Só acrescentar aí, o cristão tem a culpa, tem aquela cultura de transferir a culpa para o inimigo. O inimigo demorou a consumir meu dinheiro, o cartão de crédito dele está lá, estourado. Pois é, então vamos começar 2016 com outro pensamento, vamos poupar para chegar ao final de 2016 tranquilinho e começar 2017 no azul. Combinado? Nós conversamos hoje com o Thiago Costa, economista e professor do curso de Economia da Universidade Federal de Juiz de Fora, campus Governador Valadares. O Sala de Visitas volta quinta-feira que vem. Aquele abraço, fui! Você ouviu Sala de Visitas na 104 FM.